Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Olá pessoal do nono ano, sou a professora Larissa de Química e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4, Distribuição Eletrônica, dando continuidade ao capítulo 3 que nós paramos. Dando início ao capítulo, a primeira coisa que nós temos que lembrar, e isso a gente já viu no capítulo 2, é com relação ao átomo. Bom, nós sabemos que o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons, e que o átomo também é dividido em núcleo e eletrosfera. No núcleo do átomo nós temos os prótons e os nêutrons, certo? E na eletrosfera ficam os elétrons. Bom, outra coisa que nós temos que lembrar também, isso vem do modelo do Rutherford Bohr, é que a eletrosfera do átomo ela é dividida em camadas ou níveis de energia. E nós temos 7 camadas, que a gente chama de K, L, M, N, O, P e Q. E essas camadas nós podemos chamá-las pelos números. Então o K seria a camada 1, a L a camada 2, o N a camada M a camada 3, o N a camada 4, o O a camada 5, o P a 6 e o Q a camada 7. Bom, cada camada ela comporta um número máximo de elétrons e isso nos leva à tabelinha. O K, que é a nossa camada 1, ele comporta no máximo 2 elétrons, certo? Então, o K comporta no máximo 2 elétrons. A camada L, que é a camada 2, ela comporta no máximo 8 elétrons. A camada M, que é a camada 3, comporta 18 elétrons. A camada N, que é a camada 4, 32 elétrons. A camada O, que é a camada 5, 32 elétrons. A P, que é a 6, 18 elétrons. E a Q, que é a camada 7, 8 elétrons. Isso a gente tem que ter bem fixo na nossa cabeça, porque quando a gente for fazer a distribuição eletrônica, nós temos que lembrar desses números, para não ultrapassar a quantidade máxima de elétrons que cada camada tem que comportar. Certo? Outra coisa que é muito importante da gente lembrar é que quanto mais elétrons um átomo possui, mais camadas ele vai ter. Tá? Só que um átomo, ele não necessariamente vai ter todas as camadas preenchidas. Ele não vai ter até a camada 7 preenchida, certo? A última camada, que vai ser a última camada preenchida, ela é chamada de camada de valência, certo? Então isso a gente tem que lembrar também. A última camada é a camada de valência. Então, como eu já falei, um átomo ele não terá necessariamente todas as camadas preenchidas. E a quantidade de camadas que um átomo vai ter preenchida são apenas as camadas necessárias para conter a sua quantidade de elétrons. Então, o átomo ele vai ter uma quantidade de elétrons e nós vamos preencher esses elétrons nas camadas e a quantidade de camadas que o átomo tem vai ser suficiente para encher apenas os elétrons que esse átomo possui. Então, vamos lá, pessoal. Para nós fazermos a distribuição eletrônica, nós temos que seguir algumas regras. São 4 ao todo. Bom, nós sabemos sempre que na última camada eletrônica devem estar no máximo 8 elétrons. Então essa é a nossa primeira regra. Na última camada nós temos que ter no máximo 8 elétrons, certo? A segunda regra ela diz que caso o número de elétrons seja maior do que a capacidade da camada, ele passa para a camada seguinte. Então se eu tenho, a minha camada comporta 8 elétrons e eu tenho 10 elétrons, então eu tenho que deixar 8 na camada que comporta e passar 2 para a próxima camada, certo? Regra número 3. Quando restarem entre 9 e 17 elétrons, então entre 9 e 17 elétrons, na penúltima camada eu vou deixar 8 elétrons nesta camada e passar a diferença para a camada seguinte. Então eu tenho entre 9 e 17 elétrons. O que eu faço? Eu deixo 8 e passo a diferença, o que sobra, para a próxima camada. Regra número 4. Quando restarem mais que 18 elétrons, então eu tenho mais que 18 elétrons, na penúltima camada, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esses 18 elétrons nessa camada e vou passar a diferença para a camada seguinte. Então vamos lá, se eu tenho, não sei, 25 elétrons, então eu tenho 25 elétrons nessa camada, eu vou deixar 18 e passar o que sobra para a próxima camada. Tudo bem? Então aqui vamos resolver um exemplo. Então, pessoal, depois que nós sabemos as regras, vamos acompanhar o raciocínio aqui nesse exemplo. Bom,
Um átomo neutro de cálcio tem 20 prótons. Ele então pede para a gente fazer a distribuição em camadas. Se ele fala que o átomo é neutro, nós temos que lembrar de uma coisa muito importante. Quando o átomo está neutro, o número atômico dele, que a gente chama pela letra Z, é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? Então ele fala no nosso exercício que esse átomo tem 20 prótons. Então isso significa que nós temos 20 elétrons, porque o átomo está neutro. Bom, para fazer a distribuição em camadas, eu vou começar sempre pela camada K, porque é a primeira camada. Então eu vou começar pela camada K. Nós sabemos que cada camada tem um número máximo de elétrons que ela comporta. Então a camada K são 2 elétrons. Então eu vou colocar na camada K 2 elétrons. Certo? Aí eu tenho que ir para a próxima camada. Depois da camada K vem a camada L. A camada L também tem um número máximo de elétrons que ela comporta. Esse número máximo é 8. Então eu vou colocar na camada L 8 elétrons. Beleza. Eu tenho que partir agora para a próxima camada, camada N. Bom, eu tenho que distribuir 20 elétrons. Eu já distribuí 2 mais 8, 10. Então ainda faltam para mim 10 elétrons. Para eu distribuir esses 10 elétrons, eu tenho que voltar nas regras. Então, voltando lá, ó, regra 3 especificamente, que nos diz que quando restam entre 9 e 17 elétrons na penúltima camada, no caso a penúltima camada seria a camada M, então quando restarem entre 9 e 17, eu vou deixar 8 elétrons nessa camada e passar a diferença para a camada seguinte. Então, beleza, eu tenho 10 elétrons, então entre 9 e 17. O que eu tenho que fazer? A minha camada M, eu tenho que deixar 8 elétrons e distribuir o que sobra para a próxima camada. No meu caso, seria a camada N. Então, eu tenho 2 mais 8, 10, mais 8, 18. Eu preciso distribuir 20, então faltam 2. É o que eu tenho que colocar na última camada. Então, esta seria a distribuição em camadas para um átomo neutro de cálcio. Ele tem 4 camadas, K, L, M e N, com 20 elétrons distribuídos. Muito importante a gente lembrar também que, além dos níveis de energia, nós temos os subníveis de energia. Tá? Então, nós temos 7 níveis de energia e 4 subníveis de energia. Os 4 subníveis são S, P, D e F. E, além disso, assim como os níveis de energia, as camadas de energia, os subníveis também têm uma quantidade máxima de elétrons que eles comportam. Então, por exemplo, o subnível S comporta no máximo 2 elétrons. O subnível P, no máximo 6 elétrons. O subnível D, no máximo 10 elétrons. E o subnível F, no máximo 14 elétrons. Bom, e existe uma forma que nós representamos estes subníveis, que é desta forma aqui. O S, subnível S, com a quantidade máxima de elétrons que ele comporta, 2, aqui em cima representado. Subnível P, com a quantidade máxima, 6, o D com a quantidade máxima, 10, e o F com a quantidade máxima, 14. Bom, por que eu estou falando isso? Porque existe uma forma que foi criada para representar e para fazer a distribuição eletrônica mais fácil do que a distribuição por camadas, que é o diagrama de Linus-Pauling. Bom, então ele foi desenvolvido para distribuir os elétrons mais facilmente e ele envolve os níveis e os subníveis de energia. Bom, então vocês já devem ter se deparado com este diagrama em algum livro ou alguma coisa assim. E este é o diagrama de Linus-Pauling. Bom, ele tem alguns elementos que são importantes da gente pontuar nele. Primeiro, nós temos os números de 1 a 7. Os números de 1 a 7. Esses números de 1 a 7 indicam as camadas que o meu átomo possui. Então, eu tenho a distribuição eletrônica do nível 1 até o nível 7, porque o meu átomo pode ter até 7 camadas. Além disso, nós temos as letrinhas aqui, S2, P6, D10 e F14. Essas letrinhas indicam os subníveis. E nós temos também as quantidades máximas de elétron, 2, 6, 10, 14, que cada subnível vai comportar. Bom, para a gente fazer a distribuição eletrônica desses elementos, nós temos que fazer
as setas que indicam o sentido da distribuição eletrônica. Essas setas, elas sempre são iniciadas do nível de menor energia para o nível de maior energia. Então, nós começamos sempre aqui do 1S2, da direita para a esquerda, e vamos do de menor energia para o de maior. Bom, aqui eu distribuí 1S2, não tem mais ninguém aqui, o que eu faço? Eu volto a distribuir lá de cima. 2S2, não tem mais ninguém aqui na frente, eu volto. O meu próximo aqui, 2P6. Então, vem 2P6, 3S2 e continua. Não tem mais ninguém aqui na frente, volto de novo. 3P6, 4S2, distribuir. Agora, não tem mais ninguém aqui na frente. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá em cima. Voltando lá em cima, eu tenho 3D10, 4P6 e 5S2. Cheguei no 5S2, não tem ninguém. Tenho que voltar lá para cima. Então, 5S2, vem 4D10, 5P6, 6S2. Terminei o 6S2, não tem mais ninguém aqui na frente. Eu tenho que voltar para o nível de menor energia. Voltando para o de menor energia, eu tenho 4F14. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Bom, cheguei no de maior energia aqui, que é o 7S2. Não tem mais ninguém na frente, eu tenho que retornar para o começo. Então, a minha última distribuição, 5F14, 6D10, 7P6. E é desta forma que nós utilizamos o diagrama de Linus Pauling. Sempre as setas começam do nível de menor energia, vamos supor aqui, ó, nível de menor energia 3D10 para o nível de maior energia. Ele vem descendo e para no 5S2. O 5S2 é o meu nível de maior energia. Certo? Bom, então continuando o pensamento aqui da distribuição eletrônica através do diagrama de Linus Pauling, nós temos um exemplo para resolver. Então, ó, ele nos deu um elemento, ferro, e nós temos que lembrar que quando nós temos a representação de um elemento, nós temos duas informações muito importantes, além do símbolo do elemento. A primeira informação é o número de baixo, que é o menor número, e esse número é o número atômico, que é igual ao número de prótons. E a segunda informação é esse número maior aqui em cima, 55,8, e esse número representa a massa do meu elemento. No caso, a massa nós representamos pela letra A, que é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Certo? Bom, para a gente fazer a distribuição eletrônica, nós temos que considerar o número de elétrons de um elemento. Bom, se nós observarmos o nosso elemento químico aqui, ferro 26, nós percebemos que aqui em cima ele não tem nenhuma carga. Se ele não tem nenhuma carga, significa que ele está neutro. Se ele está neutro, o meu número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, para este elemento químico, eu tenho 26 prótons e 26 elétrons. E é a partir desses 26 elétrons que eu vou fazer a minha distribuição eletrônica. Bom, então eu tenho que distribuir os 26 elétrons. O que eu vou fazer? Vou utilizar o diagrama. Então eu tenho que utilizar as camadas e os subníveis e contar a minha quantidade de elétrons. Então vamos lá. Sempre começa as setas do subnível do nível de menor energia para o nível de maior energia. Então começando aqui, 1S2. Não tem ninguém aqui na frente, eu volto para o próximo nível. 2S2. Acabou essa linha? Vou voltar para o meu próximo nível. 2P6, 3S2. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer agora é contar quantos elétrons eu já distribuí. Então eu tenho 2, 4, 10, 12. Só que eu preciso de 26, então eu tenho que continuar distribuindo. Então, ó, cheguei aqui no 3S2, não tem mais ninguém, eu tenho que voltar para o nível de maior energia. Então, eu volto aqui, 3P6, 4S2. Agora, vamos ver quanto que a gente já distribuiu. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 6, porque eu tenho que distribuir 26. Então, eu vou vir aqui para o nível de maior energia, 3D10. Opa, mas passou a quantidade de elétrons. Eu precisava de 6 e aqui eu tenho 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse 10 aqui e vou colocar 6. Então, a minha distribuição eletrônica para o elemento ferro, e essa é a forma que nós vamos representar a partir de agora,
sem ter que ficar montando o diagrama toda vez que for fazer a distribuição eletrônica, nós vamos representar assim: ferro, 26, e a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, eu voltei aqui para o meu nível, agora acabou, eu vou voltar, 2p6, continuando a mesma linha, 3s2, acabou aqui, volto, 3p6, 4s2, 3d, 6. E essa é a minha distribuição eletrônica para o elemento ferro. Então, eu contando a quantidade de elétrons, eu tenho 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Então, pessoal, essa foi a aula sobre o nosso capítulo de distribuição eletrônica. Lembrando que nós não terminamos ele e nós vamos continuá-lo nas próximas videoaulas. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.